nosso amado Pai Celestial, graças ao Senhor por estar mais uma vez na Tua presença. O Senhor nos trouxe aqui e o Senhor quer nos abençoar, Pai. Nós nos colocamos em Tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente por esse nome o Senhor atende os nossos pedidos, Senhor. Pois então pedimos o perdão das nossas falhas. Pedimos que o Senhor passe por cima das nossas transgressões e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Pai. O Senhor já começou a nos abençoar e o Senhor quer findar a bênção na nossa vida. Ajuda-nos a crer, Pai, porque agora vamos estudar a Tua palavra e a Tua palavra é vida. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Abençoa as pessoas que estão na internet, Senhor, que elas também querem uma parte dessa migalha do pão que são distribuídas a elas, Senhor. Ajuda elas, Pai. Seja uma cura, seja uma libertação. Há muitos irmãos nesse momento que dedicaram seus tempos para ouvir a Tua palavra. E que elas sejam alcançadas pela Tua mão de misericórdia, Senhor. E há muitas outras pessoas também necessitadas da Tua graça. Estende a Tua mão, Senhor. Estende, Senhor, e entra com a Tua providência. Pois nós Te agradecemos e Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos presentes, a igreja presente neste momento. Que Deus continue ajudando a cada um de vocês, né? Ajudando a cada um de nós. Deus possa abençoar também os irmãos que estão na internet acompanhando esse culto. E aos demais que assistiram depois. Outras pessoas também que estão necessitadas. E creio que Deus tem algo para todos nós, né? Nós não podemos ser egoístas, querendo só para nós. Tem muitas pessoas necessitadas nesse mundo afora. Então que Deus possa abençoar cada uma delas, não é isso? Vocês podem dizer amém a isso? Então vamos tomar a palavra dele aos Romanos capítulo 9 e versículo 6. Deus continua abençoando o nosso pastor, né? Que a graça de Deus seja com ele e que ele possa abençoar o ministério dele. Sabemos que nós somos parte desse ministério, né? Então, nós devemos dar graças a Deus por isso. Todos acharam? Romanos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Amém? Bondoso Pai, nós Te damos graça pela leitura da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos através dessa leitura. Dá-nos a mensagem que nós precisamos nessa noite, Senhor. Pois pedimos no nome de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmão Val, por favor. Aqui nós temos uma leitura bastante importante para os dias em que estamos vivendo. O apóstolo São Paulo falando aqui, o título da leitura é A Liberdade Absoluta da Graça de Deus. E ele diz aqui, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nós devemos entender que nem todos que estão lá em Israel são israelitas. Nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Nós sabemos que Abraão ele teve 2 filhos. Mas a promessa que Deus deu a Abraão foi através de Isaque. E nós sabemos que Abraão teve um filho por nome de Ismael. Então, nem todos que estão lá em Israel são israelitas. São os filhos de Isaque, são filhos de Ismael. Deus deu a promessa para Isaque e a sua descendência, não para todos os filhos de Abraão, porque Abraão teve outros filhos na carne,
como também teve Isaac na carne, mas a Isaac foi dada a promessa. Amém, irmãos? Isto é, não somos filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Vocês lembram que quando Jesus contendeu com os judeus, a respeito de que se eles crescem nele, eles seriam livres? Que se eles conhecessem a verdade vos libertaria? E eles falaram, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão, e nunca servimos a outro Deus, a outra pessoa. E Jesus não negou que eles eram descendência de Abraão. Mas eles deram descendência de Abraão segundo a carne, não segundo a promessa. Então, existem muitos crentes hoje, que eles acham que eles são filhos de Abraão, e estão incluídos na promessa de Deus. Mas não é assim. São filhos de Abraão, por descendência da carne, não filhos da promessa. Há uma diferença em ser filho de Deus pela promessa e ser filho da descendência de Abraão. Na verdade, todos vieram de Deus. Todos vieram de Deus. Deus criou todas as coisas e todas as criaturas. Mas nem todos são filhos de Deus. Nós devemos encarar isso com seriedade. Amém, irmãos? Porque senão nós podemos, às vezes, ser um filho de Deus e estar se enquadrando numa descendência de Abraão. Nós devemos tomar a nossa posição como filhos de Deus. Amém? Filhos da promessa para crer na palavra de Deus. E se nós cremos na palavra de Deus como ela é, então nós estamos sendo enquadrados como filhos de Deus, descendência de Abraão, segundo a promessa. Amém? Eu vou ler bastante escritura hoje, nós vamos devagar, mas eu creio que vai dar tempo de nós concluir o que eu quero passar para a igreja, o que Deus colocou em meu coração nessa noite. Vamos a Gênesis capítulo 12. Se você quiser acompanhar, lendo, sim, senão você vai só ouvindo. Aqui nós encontramos no capítulo 12 de Gênesis, que Deus chama a Abrão e lhe faz promessa. Veja bem que aqui está escrito Abrão. Ele não tinha sido mudado ainda. Ele não tinha sido mudado o seu nome para Abraão. Mas nós sabemos que nós estamos falando de Abraão, certo? Então aqui Deus faz promessa, chama Abrão e lhe faz promessa. Quando Deus chama ele morava nas terras de Ur dos Caldeus. E Deus chama ele para uma terra estranha, que era a terra de Canaã, certo? O Senhor fala para ele, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Deus vai lá, chama ele era Abrão ainda, o seu nome, e faz uma promessa para ele, de levar ele para uma terra, para ele poder ser mais abençoado ali, certo? E então Abrão sai dali, ele abandona tudo para seguir o mandato de Deus. E muitas vezes na nossa vida nós devemos deixar tudo para seguir a vontade de Deus. Às vezes tem muitas coisas que seguram nós, mas nós devemos abandonar tudo quando Deus nos chama. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então o importante para nós é ser escolhido, não só chamado. Abraão ele foi chamado e Deus deu a promessa para Abraão, certo? Era Abraão no tempo. Aí você veja bem, vamos para o livro de Gênesis, seguindo aqui, ó. No capítulo 15, Deus chama Abraão, faz uma promessa de abençoar ele, e quem abençoar Abraão será abençoado, e quem amaldiçoar ele será amaldiçoado. Aí depois de todas essas coisas, Deus veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Posando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado,
esse será o teu herdeiro. Em outras palavras, não é os filhos de Abraão na carne que serão herdeiros de todas as promessas de Deus, mas sim a descendência de Abraão, que é Isaque, que veio depois de Isaque veio Jacó, de Jacó veio outros patriarcas, e então chegou aonde nós estamos hoje. E chegou até Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi a promessa concluída, foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Deus chama Abraão e lhe promete dar um filho. Só que nesse meio termo de Abraão ter Isaque, ele veio a duvidar da palavra de Deus. Ele veio falhar, vamos dizer que ele veio falhar, mas a Bíblia diz que ele riu em seu coração e ele desacreditou de Deus. E Sara também, sendo a mulher de Abraão, ela riu também e desacreditou de Deus. Em ela ser uma mulher velha, Abraão sendo um velho, e ter um filho que Deus lhe havia prometido. Você veja bem que quando Deus chama nós e faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Nós devemos continuar crendo, 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 até a promessa se cumprir na nossa vida. Mas o que acontece? Muitas vezes nós falhamos e nós duvidamos. Por que a irmã às vezes não conseguiu vencer o nervosismo? Porque o irmão não conseguiu vencer a bebida? Porque não conseguiu vencer as drogas? Porque entra dúvida no coração. E sendo que Abraão e Sara eram só em carne e osso, Sara não poderia ter duvidado da promessa. E nós, irmãos, nós somos espírito, carne e alma. Se houver uma controvérsia em um desses dentro de nós, nós falhamos em receber as promessas de Deus. Porque a natureza humana, ela é mal. Se nós não receber o novo nascimento, a nova natureza, nós não podemos receber as promessas de Deus. Então Abraão, ele duvidou e Sara duvidou, Abraão falhou. O que aconteceu? Sara pega e diz a Abraão: Abraão, eu sou velha, eu não posso ter filho, eu sou estéril desde as minhas meninices, em outras palavras, né? Eu não posso ter filho com você. Então pegou a Agar, a sua serva, e deu a Abraão como esposa. Abraão vai, conhece Agar e tem um filho, e esse filho vem a ser Ismael. Mas não era esse filho que Deus prometeu para Abraão. E Abraão estava com 86 anos quando ele nasceu Ismael. Olha o tempo que Abraão esperou, de 75 até 86 recebeu Ismael. E sabe quanto tempo Abraão esperou para receber Isaque? Mais 25 anos, de 75. E às vezes nós recebemos uma promessa de Deus e queremos recebê-la da noite para o dia. Devemos esperar, irmãos. E às vezes nós esperamos tanto e não recebemos porque entra dúvida, que nem entrou no coração de Sara. Quando Deus manda nós fazer uma coisa, nós duvidamos, nós fazemos outra. E nós procuramos atalho. E não há atalho para o reino de Deus. Há o caminho que Ele deixou para nós, que é através da sua palavra. E hoje tem muitas pessoas batendo contra Deus. Deus diz uma coisa e ela faz outra. Então ela fica lutando contra Deus. E quem luta contra Deus não consegue vencer. Não consegue. Não tem como. Pois a vontade de Deus é uma vontade perfeita. Amém? Deus, Ele pode até deixar nós andarmos na vontade permissiva dEle. Mas nós vamos quebrar a cara. Deus, Ele tem as duas vontades. A segunda vontade de Deus, ela ajuda nós, porque às vezes nós queremos uma vontade e Deus permite nós ir nela. E quando nós vamos nela, nós quebramos a cara, mesmo assim Deus é glorificado nisso. Amém? Porque Deus é Deus. E Ele tem uma só palavra, mas duas vontades. E eu não quero, e você também não quer andar na vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que Abraão tomasse Agar e viesse Ismael, porque Deus queria que houvesse uma descendência de Abraão segundo a carne. Mas também Deus queria que viesse Isaque para ter a descendência segundo a promessa. E nós, nessa noite, nós estamos incluídos na promessa de Deus. Amém? Somos incluídos na promessa de Deus. E você veja bem que muitas vezes nós pedimos algo para Deus e nós não recebemos porque nós damos ouvido às pessoas, aos nossos familiares. Não, você não precisa ir na igreja hoje. Você deixa de estar no meio daquele povo. Tem uma igreja do lado da sua casa, para que você ir lá no tabernáculo? Às vezes a mãe fala: filha, você não vai para a igreja hoje, você tem isso para fazer, você tem estudo de escola, serviço para fazer em casa. E às vezes nós damos ouvido às pessoas.
Marido, às vezes, não deixa a esposa vir na igreja, fica proibindo ela, falando isso, e às vezes a pessoa dá ouvido. Sara, ela convenceu Abraão. E Abraão foi e tomou Agar e teve um filho que foi Ismael. Mas não era o filho prometido de Deus. Tinha que vir Isaac, né, irmão? Tinha que vir Isaac. E Deus, quando Ele chamou nós lá do mundo, Ele fez uma promessa para nós. Deus chamou Abraão, e Abraão era para entrar na terra de Canaã. E Canaã é um tipo do Espírito Santo hoje. Se Deus chamou nós para ser cheio do Espírito Santo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque a promessa do Senhor Jesus Cristo, falada pela boca de Pedro, foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Será que nós fizemos tudo certo e na hora de receber o Espírito Santo nós não vamos recebê-lo? Será que nós arrependemos, fomos batizados corretamente nas águas, e agora na hora de receber o dom do Espírito Santo nós viemos a duvidar? Não podemos. Nós não podemos correr em vão, irmãos. O tempo que nós levamos em vir na igreja, servir a Deus, abster-se de muitas coisas do mundo, com luta, com esforço, e chegar na hora de receber o Espírito Santo, não recebê-lo. Sendo que é a mais a vontade de Deus nos dar o Espírito Santo do que nós mesmos recebê-lo. Deus luta constantemente para fazer cumprir na nossa vida a promessa. Assim como Ele fez com Abraão também. Ele lutou, fez tudo certinho para que se cumprisse a promessa do nascimento de Isaac. Mas é dessa forma. Então as pessoas acham que simplesmente por aceitar Jesus, levantar suas mãos na igreja, elas estão cheias do Espírito Santo. E não é dessa forma. Abraão esperou 25 anos para cumprir a promessa. O povo de Israel esperou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Será que hoje levantar a mão e aceitar Jesus já é cheio do Espírito Santo? Não tem como. Ou falar em línguas é cheio do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Ah, tem que ter a fé de Abraão. Tem que sim ter a fé de Abraão, mas crer em todas as promessas da palavra de Deus. E você veja bem que Deus chamou Abraão, fez a promessa para ele, ele saiu do meio da parentela, saiu e foi. Caminhou no deserto, teve luta, teve problemas, ao ponto de Sara levar ele a duvidar, ter Agar como esposa, ter o filho. Mas Deus precisava fazer algo na vida de Abraão para cumprir a promessa. Você quer saber o que Deus fez na vida de Abraão? Eu estou falando de Abraão, só que lá ele era Abrão ainda. Gênesis capítulo 17. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui em Gênesis capítulo 17, a Bíblia diz que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Precisou Deus fazer uma mudança nesse nome. Tem nome na nossa vida que traz uma certa influência e Deus tem que mudar. Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Deus mudou vários nomes na Bíblia, mudando para adequar com a personalidade daquela pessoa. Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Ó Deus, dando mais um reforço na promessa que ele fez. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, falou Deus com ele dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão. Deus já começou a mudar a vida de Abraão, trocando-lhe o nome. Será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para tecer a ti por Deus, e a tua semente depois de ti.
Deus foi Deus de Abraão e Ele é Deus da descendência de Abraão segundo a promessa. Aí Deus vem no versículo 15. Deus tem que mudar Sarai também. Se Sarai e Abraão eram uma só carne e um só osso, como diz lá em Gênesis, no princípio, que Adão e Eva eram osso e carne, então Deus tinha que fazer uma mudança nela também. Aí Deus disse Deus mais a Abraão, já tinha mudado o nome dele: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Oh, glória, né? O que Deus não fez através desses dois casal? E Deus chama nós, Deus quer uma mudança em nós também. Deus quer que nós não só divorciamos da nossa velha natureza, mas nós a matamos, para nós ficarmos livres dela. Porque na nossa velha natureza nós temos pensamentos contrários. Nós temos vontades contrárias ao plano de Deus. Nós temos atitudes erradas. Então, quando nós despojamos ou matamos essa velha natureza, então Deus pode vir e cumprir a promessa que Ele deu, que é nos dar o dom do Espírito Santo. Então, descendência de Abraão não é na carne, é na promessa. Amém? Glória a Deus. E quando Deus faz essa mudança, então Deus começa a trabalhar neles. Como nós já ouvimos o pastor pregar várias vezes, o Mombrana cita isso, que um dia Abraão deita, Sara deita juntos, e de repente eles se acordam e já são transformados. Você acha que uma mulher se Abraão tinha 100, Sara tinha 90 anos, que era 10 anos de diferença um do outro. Uma mulher de 90 anos poderia ter um filho como as mães têm hoje? Não poderia. Um velho de 100 anos. Então isso era impossível, irmão. Deus precisava fazer uma transformação naquele casal. Deus precisava mudar aquele casal para poder receber a promessa. Deus precisa mudar a nossa vida para cumprir a promessa. Então, enquanto nós estivermos lutando contra Deus, a promessa não vem. Mas se nós lutarmos a favor de Deus, a promessa vem. Amém? É dessa forma. E Deus vai e faz essa mudança em Abraão e em Sara. E de repente, aí a coisa começa a mudar. Abraão talvez nos primeiros dias comentou com Sara: Sara, você se sente diferente? Não. De repente, no tempo apropriado de Deus, Sara amanhece diferente. E ela conta para Abraão que ela amanheceu diferente. E então, aí começa a cumprir-se a promessa de Deus. Ao ponto que nessa mudança que Deus fez em Abraão, Abraão pôde ver coisas maiores. Se Deus não mudar a nossa natureza, nós não podemos ver coisas maiores que Deus tem para nós. As pessoas não alegam ter conhecimento de Deus e falta conhecimento para elas. Outros buscam só mistério, mas não tem uma mudança dentro delas. Se não houver mudança, não tem cumprimento da palavra. Se não houver mudança em nós, não tem arrebatamento, irmão. Glória a Deus. É uma luta de nós, o nosso espírito contra a nossa carne. Não é fácil. Não é fácil ser cristão, não é fácil servir a Deus em totalidade. Mas a luta não pode parar, não. A luta não pode. Nunca se dê por vencido. Abraão esperou 25 anos e não se deu por vencido. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 18. Acompanha aí. Depois dessa mudança que Deus fez em Abraão, Deus trabalhou em Abraão, Deus mudou o nome de Sarai. Agora vem Deus visitar Abraão. A Bíblia diz aqui que aparece 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Abraão estava tendo contato com Deus através de visões, através da palavra dele, mas de repente Deus vem em pessoa falar com Abraão. Que privilégio, né, irmão? Vai chegar um ponto que Deus mesmo vai descer do céu e vai falar com você. Ou você acha que não? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E para buscar a sua igreja, Ele tem que te chamar para você subir aos céus. Você tem que ser transformado.
É tanto que a Bíblia diz que os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro ao som do que? Da trombeta. A voz de arcanjo chamarão eles e eles serão transformados, eles serão ressuscitados e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. É nesse momento então que nós podemos ter o privilégio de ver o nosso Senhor nos ares. Amém? Aí esses 3 anjos descem para conversar com Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse: meu Senhor, não meus senhores. Você vê o privilégio da gente ser transformado para poder reconhecer Deus? Se Abraão não fosse transformado, ele poderia dizer meus senhores. Porque quando esses anjos desceram, 2 anjos para Sodoma, o que aconteceu com Ló? Ele disse meus senhores aos anjos. Abraão reconheceu Deus porque ele foi mudado. Você já está reconhecendo Deus porque você teve mudança em você. Por isso que você reconhece que o único Deus o qual nós servimos é o Senhor Jesus Cristo. E por esta causa você crê que é uma descendência de Abraão, você recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você não crê em 3 deuses. Você crê num único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Abraão ele teve essa mudança, ele pôde ver Deus. E ele disse, meu Senhor. E este anjo que falou com ele, que era o próprio Deus, ele levantou os olhos e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele, Abraão, né? E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo. Quando você reconhece que é Deus, você quer se aproximar de Deus e não quer que ele se vá de você, de maneira nenhuma. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e reencostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste a ter vosso servo. E disseram, assim fazes como tens dito. Quando é Deus, a gente quer dar o melhor para Deus, né? A gente quer servir Deus do melhor que a gente pode. Quando você reconhece que é Deus, você faz de tudo para estar ao lado de Deus. Quando você ouviu esta mensagem, o chamado de Deus, você reconheceu que era um chamado dele. Porque existem muitas vozes no mundo te chamando para isso, para aquilo, mas existe uma voz em especial que te chama. Quando Jesus disse para nós assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. As pessoas que estão aí no mundo se embriagando, elas não têm reconhecido essa voz, elas querem descanso na bebida. Querem descanso nos prazeres, nas boates, nas noitadas. Mas você ouviu esta voz, vinde a mim todos que estáis cansados. E você estava cansado desse mundo. Por quê? Porque você foi chamado. E quando Deus chamou, Ele começou a trabalhar na sua vida. A primeira coisa que Deus nos abre o entendimento é saber que Ele não é 3, é 1. E quando você reconhece que Ele é um só, você pode reconhecer o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo faz de tudo para cegar as pessoas. Existem muitos crentes aí fora que dão de 10 a 0 em nós, às vezes, no modo de viver. Não é isso? Tem muitos, principalmente aqueles mais antigos, crentes de muito tempo, aqueles mais velhos. Na sua maneira de viver, eles não andam com brincadeira, com tolice em lugar nenhum. São sérios na sua maneira de falar, de viver, de vestir, de tudo. Mas infelizmente elas não têm sido mudadas para reconhecer o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E você teve. E isso o diabo faz, cega os olhos das pessoas, mostrando a elas que existe uma trindade, enquanto não existe uma trindade. A Bíblia mostra claramente que Deus é um só. Israel, o povo judeu, eles não creem em 3 deuses, eles creem só num único Deus. E a salvação vem dos judeus, nós pegamos carona com eles. Agora vai nós apresentar para um judeu, dizer que Deus é 3, é Pai, Filho e Espírito Santo, separado um do outro.
vão chamar nós de hereges, de doido, de louco. Por quê? Porque não foi aberto os olhos deles. Jesus disse que eles tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvido, mas não viam. E há muitos dessa forma. Muitos dessa forma. Se apega à sua religião, se apega ao dogma, ao seu credo, e não quer mudança. Nós queremos mudança. Amém? Eu sempre quero mudança. O que Deus tem para mim, eu quero receber. Agora, se eu não receber o que Ele prometeu para mim, é falha minha, não dele. Não dele. Irmãos, isso é forte, mas foi o Mombrana que diz isso. Se nós não recebermos o Espírito Santo, reconhecendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo nessa promessa, nós fazemos Deus mentiroso, diz o profeta. Não é isso, Manhusso? Porque Deus fez a promessa e você não recebe, você crendo, você não recebe, como você não recebe se você está crendo? A única coisa que pode impedir nós de receber as promessas de Deus é a incredulidade. E nós não queremos ser incrédulos. Jesus disse para Tomé, seja crente e não incrédulo. Amém? Eu sei que tem horas que é difícil. Principalmente quando a pessoa se encontra enferma e ora e Deus não responde. A pessoa às vezes pensa, Deus não está me ouvindo? Deus não quer me curar? Mas quem sabe melhor para você é Deus. Tem pessoas que estão enfermas, ela está servindo a Deus, está buscando a Deus. Quando ela está com saúde, ela se esquece de Deus. Existem muitos dessa forma. Mas se somos descendentes de Abraão, somos segundo a promessa. Amém? Então, você veja que Abraão teve que ser mudado, transformado, para poder crer nas promessas de Deus e receber as promessas de Deus. Ele creu quando foi chamado. Saiu do meio da parentela dele, abandonou tudo. Tem gente que joga tudo para o ar para servir a Deus. Tem outros que ficam apegados em certas coisas, né? Jesus chegou ao ponto de dizer que quem não largar casa, pai, mãe, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. Tem hora que a escolha é difícil, né, irmão? Mas a escolha mais sábia é essa. Abandonar todas as coisas do mundo e escolher Jesus Cristo Salvador. Aleluia. E foi isso que nós fizemos, né? Fizemos e não desistimos, não é isso? E não nos arrependemos por isso. Muitas pessoas às vezes falam para os jovens, você está perdendo sua vida. Você está perdendo seu tempo, a sua juventude, indo para a igreja, muitas coisas que você deveria estar fazendo, aproveitando na sua vida. E você está na igreja, você está se abstendo de muitas coisas, mas não é dessa forma. A escolha por Jesus é maior. Amém? Jesus tem uma recompensa maior. O mundo não tem recompensa para as pessoas, mas elas querem isso. Para um filho de Deus não serve o mundo. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós não temos que cuidar com essa vida carnal aqui, nós temos que cuidar com a vida eterna, a qual Ele nos prometeu, através da sua palavra. Amém? Então, se tem uma promessa, ela tem que se cumprir na vida de alguém. Se não houver essa promessa, então não valia a pena lutar por isso, né, irmão? Mas é dessa forma. E nós cremos na grande promessa de Deus, que Ele prometeu tirar sua igreja da terra. Eu vou ler algo da mensagem do Mombrana aqui, para não ficar somente no que eu estou falando, mas no que o profeta está falando. Porque nós somos descendência de Abraão, e Deus enviou Jesus Cristo através da descendência de Abraão, e Deus enviou Mombrana, e ele veio com a mensagem para nos tirar do enredo religioso. Ele veio para nos advertir de muitas coisas, e para cumprir a palavra de Deus, a restauração. Todos sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Mensagem de um arrebatamento. Nunca haverá outra era além. Não pode haver. Assim estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes 7 selos que têm retido este livro, que são mistério para as pessoas, deveriam ser abertos nesse dia. Foi isso que ele prometeu.
Agora, não será nada fora da palavra, porque não se pode acrescentar a palavra ou tirar da palavra. Tem que permanecer sempre a palavra. Porém, revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é. Revelação é o que Deus revela, o que já está dentro dela. Não que a revelação é para acrescentar algo mais na Escritura. Não, é o que está dentro dela que está oculto, diz o Mombrana. É para fazer isso se encaixar com o restante da Escritura. E então Deus vindica que isso é a verdade. Está vendo? Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como no princípio, ele disse, haja luz, e houve luz. Não necessita de nenhuma interpretação. Isso foi vindicado. Hoje tem muitos que interpretam a palavra de Deus para as pessoas. A torna mais fácil de acreditar, a torna mais fácil de seguir, mas não é. Não é dessa forma, não pode interpretar. Deus é que interpreta a sua palavra. Agora ele prometeu certas coisas nesse último dia, na Escritura. Ora, ali estava. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra, e o povo não pôde crer nele, ele disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se não faço as obras do meu Pai, então não me creais. Porém, se não podes crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Bem, então na era de Wesley, as obras que ele fez testificaram quem ele era. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida isso testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, o restaurar dos dons, a restauração dos dons, falar em línguas, expulsar demônios e os dons, ora, isso testificou. Não houve gracejo acerca disso. As pessoas disseram, quando isso surgiu, eu li os livros sobre a história dos Pentecostes, disseram, não pode durar muito, isso se extinguirá. Ainda está ardendo, amém? Ainda está ardendo o Pentecoste. Nós temos que voltar ao Pentecoste, como o Memoranda diz. Não pode durar, ainda está ardendo. Por quê? É porque nunca se apagará isso. Deus disse que estaria ali, e aquela porção da palavra, não mais se poderia apagar isso. E eu tinha pensado, irmão, só para comentar com vocês, em trazer uma mensagem sobre, de volta ao Pentecoste. O Pentecoste foi só poder? Não. O Pentecoste foi muito mais além do que poder. Por quê? Porque lá os cristãos daquele dia, eles tinham tudo em comum. E eles estavam juntos. E eles oravam e partiam o pão. Então, se nós temos que voltar ao Pentecoste, não só aquele poder que enche nós, mas nós devemos seguir com esse poder que enche nós. Que é viver como se não tivesse essas coisas, como se não tivesse, que ser para ajudar os irmãos. Esse era o verdadeiro sentido do Pentecoste. O Espírito Santo nas pessoas, para enchê-las de amor, enchê-las de poder, para poder ser o cumprimento da palavra de Deus. Aí Deus mudou a mensagem, não sei porquê. Deus, ele é soberano, né? Ele faz o que ele quer. Talvez alguém na internet ou aqui presente precisava saber que ele é uma semente de Abraão. Ele é uma semente de descendência de Abraão. E talvez ele está ocupando o lugar ao contrário. Se você é um descendente de Abraão, você é possuidor das portas do inimigo. Às vezes o inimigo prevalece em cima de nós muito mais do que nós prevalecer em cima dele. Porque nós damos lugar e nós descremos da nossa posição em Deus, a posição em Cristo. Então Deus disse que Abraão e sua semente possuiriam as portas do inimigo. Estou terminando. E porque nunca se apagará, isto Deus disse e estaria ali. E aquela porção da palavra, e não mais se poderia apagar isso. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como se vai apagar isso? É a revelação da manifestação da palavra, feita verdade. E nós estamos vivendo nesse dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento é só, este arrebatamento, acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se,
A Bíblia diz: e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento, diz o profeta. A Bíblia diz que haverá. E será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia que é tirada à igreja. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. Membros de toda denominação, compondo uma noiva. Árvore noiva. Está na fita, diz o profeta. A árvore noiva. A noiva saindo, chamada. E esta que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos conhecidos de antemão, por Deus desde o princípio, os genes espirituais do Pai. A semente de Abraão, por promessa, estarão nesse arrebatamento. Amém? Então, se você crê que você é semente de Abraão, luta contra a sua própria vontade, contra a sua própria natureza, para que haja uma mudança. E então você poderá receber o que Deus prometeu. Abraão teve que ser mudado, nós também temos que ser mudados. E como somos mudados? Pela palavra de Deus, crendo nela, mesmo contra a nossa própria vontade, lutando contra nós, mas a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus permanece. Amém? Não nos deixando levar por ventos de doutrina, como diz o apóstolo São Paulo. Há muitos que se apegam à sua religião. Eu nasci nela, eu vou morrer nela. Tem que haver uma mudança. Se não houver mudança em você, Deus não pode cumprir a promessa dele. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Tem um parabéns, vamos ficar de pé no nome do Senhor? Vamos orar e depois o irmão estará cantando parabéns, irmão Pedro. Irmão Pedro, você vai cantar o parabéns aqui, vem cá. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo teu chamado e por nos dar a promessa, Senhor. Esta promessa de sermos a descendência de Abraão segundo a promessa. Te agradecemos pelos teus ensinamentos. Queremos permanecer na tua palavra, Pai. Ajuda-nós, Senhor. Que teu Espírito possa encher a nossa vida. Enche o coração desses irmãos na internet, esses amigos, essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Alcança elas, meu Deus. Quando houver um clamor, há uma resposta. Se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Vai de encontro, Senhor. Visita os enfermos, sara eles, Pai, para que eles tenham saúde para te servir. Despede-nos debaixo da tua graça. Abençoa cada um de nós, pois encarecidamente nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Depois cantar um parabéns, irmão, na hora da igreja.